Muito bem, antes de mais, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por estarem aqui em mais uma palestra agora sobre 2025, um ano que vai ser sem dúvida nenhuma importante e por isso para mim é muito gratificante ter estar a fazer mais uma vez este trabalho e ter-vos desse lado, não só aqueles que neste momento estão a assistir, como também aqueles que irão depois mais tarde assistir e, portanto, para quem eu deixo já esta mensagem também de agradecimento. E realmente foi muito intenso e foi muito importante para mim preparar esta palestra, porque todos os anos, já desde 2014, 2013, que eu faço estas palestras e, e não me recordo, tirando se calhar ali aquela palestra fatídica sobre 2020, não me recordo de uma palestra ou de um ano em que a energia seja tão, ou comece a ser tão intensa. No entanto, quero desde já dizer e deixar aqui um bocadinho registado, digamos assim, que 2025 é um ano importante, mas não fará sentido sem 2026. Isto pode parecer uma frase um bocadinho parva de lá para Alice, mas tem um sentido importante, que é estes anos que nós estamos a viver, nomeadamente 2025 e 2026, têm uma profunda ligação um com o outro e é muito difícil dissociar a energia de um da energia do outro e eu farei aqui as devidas ressalvas ao longo do tempo que nós vamos aqui estar a falar e vocês irão perceber aqui um pouco esse sentido. E por isso também a responsabilidade de poder tentar aqui transmitir algumas dicas e algum conhecimento, alguma consciência sobre este novo ano que em breve se irá iniciar e que eu espero que realmente possa, ou eu espero poder ajudar realmente a poder olhar para este ano de uma forma diferente, poder, principalmente porque temos vindo aqui de tempos muito desafiadores e muito profundos, mas acima de tudo poder realmente auxiliar a compreender um pouco melhor quais são os desafios que este ano vai trazer e que este tempo nos está a trazer e dar-lhe aqui uma tónica de construtiva e de um desenvolvimento que eu creio e sinto que é realmente absolutamente necessário, uma evolução que é absolutamente necessária nós fazermos nestes próximos tempos. Mas primeiro que tudo, é importante fazermos aqui uma ponte e percebermos um pouco o que é que este ano nos tem estado a trazer. Eu sei que este ano, para todos nós, ou para uma grande parte de nós, pelo menos para mim, tem sido assim. É um ano ou tem sido um ano em que tudo parece ser demasiado rápido, tudo parece ser demasiado intenso. E isso tem, obviamente, consequências e também tem um propósito, obviamente, mas tem aqui algumas consequências que muitas vezes nós vemos em nós e vemos também no mundo que nos rodeia. E, portanto, este é um ano que, de certa forma, podemos pensar e podemos olhar como um ano marcado por muita turbulência e por muita incerteza. Ahm, Podemos dizer aqui, neste caso, turbulência e incerteza no sentido global, obviamente, portanto, na forma como nós percepcionamos a vida, na forma como nós olhamos as coisas, de certa maneira, este ano não deixa uma plataforma muito forte e muito interessante ou muito importante, ahm, e sólida, acima de tudo, para o próximo tempo, os próximos tempos, para o próximo ano, deixa mais, se calhar, incertezas do que certezas, deixa mais dúvidas e questões do que propriamente uma noção plena do que é que do que é que temos pela frente e do que é que vamos fazer. Isto é válido para o mundo, é válido para cada um de nós, nem que seja por uma questão muito importante e que eu considero sempre que nós devemos ter em consideração, que é aquilo que o mundo é e aquilo que nós vemos no mundo não é mais do que o reflexo daquilo que nós individualmente somos e daquilo que depois coletivamente nós construímos e criamos. E esse vai ser aqui uma questão importante, até porque há aqui alguns movimentos
para este ano que vão trazer-nos um pouco esta ideia. E, portanto, o mundo vive uma incerteza, porque o ser humano está também num momento de turbulência e de incerteza. E desde logo porque estamos a viver a continuação e a amplificação, infelizmente, de guerras, de processos muito feios, muito desafiadores, muito pouco humanos. Eu recordo-me há cerca de um ano, e alguns de vocês se recordarão, quando dei a palestra sobre 2024, em que o tema era recordar a humanidade. Portanto, essa era uma das questões, e é uma das questões essenciais, é um tema não só de 2024, mas é um tema para todos estes tempos que nós estamos a viver. Exatamente nesse sentido de, se calhar é preciso fazermos esse trabalho cada vez mais, porque o mundo está exatamente nesta revolta, nesta guerra, nestes polos de guerra que temos visto, que muitas vezes fazem-nos questionar um pouco se realmente ainda nos lembramos do que é essa coisa de sermos humanos. E uma coisa que efetivamente também durante este ano nós tivemos muito presente foi quedas de regimes. Tivemos várias, tivemos uma agora muito mais recentemente, mas temos várias quedas de regimes, e isto é um sinal de um tempo que nós estamos a viver e de algo que nestes próximos tempos, e nomeadamente em 2025, vai ganhar aqui um bocadinho mais de dimensão. É um processo importante que tem a ver exatamente com as estruturas que têm vindo a ser destruídas ou que têm vindo a ser desconstruídas, algumas delas destruídas, outras, e que dão origem e dão impulso para que efetivamente aquilo que já não funciona tenha necessariamente que cair. E já vamos falar aqui também um bocadinho sobre isso, por outras razões, mas esse é um dos tópicos realmente que este ano trouxe aqui presente. E uma coisa também que está, de certa forma, associada, tem a ver com diversas mudanças políticas que nós vimos no decorrer deste ano, nomeadamente num tópico que, pelo menos a mim, me deixa um pouco desconfortável, digamos assim, que é exatamente a noção de uma viragem para um neoliberalismo, para um lado excessivamente conservador, mais radical nesse aspecto, também muito associado, obviamente, às extremas direitas que têm estado a crescer e que, obviamente, são preocupantes por várias razões. Mas vemos muito esta volta, esta viragem do ponto de vista político, neste ano. É uma coisa que talvez ainda vá levar aqui algum tempo para modificar, mas tudo tem um propósito e nós também vamos, ou pelo menos eu tentarei também dar um pouco essa percepção para poder compreender também o porquê destas questões neste tempo e o que é que nós precisamos de aprender com elas. Obviamente que isso influencia aqui dois pontos importantes. O primeiro de tudo tem a ver com uma coisa que, honestamente, eu acho difícil que ainda consiga haver gente que, de certa forma, considere que isto é uma miragem ou uma invenção, que tem a ver exatamente com esta questão das alterações climáticas. Portanto, eu acho que o planeta está a gritar, o planeta está, a dar-nos muitos sinais importantes de que é preciso modificar, comportamentos, é preciso mudar coisas, na forma como nós lidamos e como nós respeitamos o planeta. E aqui gostava só de fazer aqui colocar aqui um ponto e fazer aqui uma ressalva que eu acho que é importante. Não significa, e eu acho que a história do ser humano mostra-nos um pouco isso, não significa que ah, a Terra em si não tenha ciclos próprios e não traga movimentos desta natureza por si só, digamos assim. Ou seja, não significa necessariamente que a Terra não tenha estes mecanismos no seu próprio processo e que nós, como seres que aqui vivemos, vamos acabar por lidar, obviamente, com eles. Mas há uma coisa que realmente é importante. Não significa que o ser humano seja 100% responsável por tudo aquilo que está a acontecer, mas há uma coisa do qual nós somos responsáveis, que é o profundo desrespeito que
que nós temos tido para com a Terra, para com a Mãe Terra, para com aquilo que a Terra representa. Independentemente das nossas crenças, independentemente aqui de algumas visões, algumas delas são contestáveis, obviamente, tudo é contestável na realidade, mas a verdade é que a forma como nós lidamos com o que nós estamos a produzir, a maneira como nós exploramos o planeta, a maneira como nós desrespeitamos os ciclos normais daquilo que é a vida, tem uma influência forte sobre esta temática e eu acho que cada vez mais é crucial para nós ter essa consciência e ter essa visão. Mas é um caminho que nós estamos a fazer e se calhar se calhar já fizemos muita coisa, mas eu tenho a certeza absoluta que há muito, muito mais para fazer. E uma coisa que para mim talvez seja, se calhar, das coisas mais preocupantes que este ano tem trazido, não é propriamente uma novidade, porque na prática é algo que nós já temos visto de anos anteriores, nomeadamente 2023, 2022, etc., que é exatamente aqui uma ameaça muito profunda e muito pesada até, a direitos que são absolutamente fundamentais e que têm vindo a ser conquistados nestes últimos anos e que acabam por se tornar aqui um risco de poderem ser postos em causa. Mais do que a questão dos direitos fundamentais, eu acho que é um reflexo também de que, da mesma forma como nós estamos a desrespeitar a Terra, também estamos a desrespeitar aquilo que nos une e a nossa igualdade. No fundo, estes movimentos que nós estamos a ver, e nomeadamente estas questões de ameaças a direitos fundamentais, têm a ver aqui com alguns processos que têm estado aqui a suceder-se, que têm estado aqui a passar, e que nós já irei falar aqui um bocadinho sobre o que é que o porquê que isto está a acontecer, mas é também o reflexo, infelizmente, de uma postura de poder e de um grito de tentativa de preservar poderes que estão instituídos há demasiado tempo e que estão a ruir. Não é uma coisa nova, é algo que já vemos e já temos visto há bastante tempo, diga-se de passagem. Tem ganho um bocadinho mais de expressão, se calhar, aqui nestes últimos 4 5 anos, praticamente, mas efetivamente aquilo que nós podemos ter a consciência é que isto são movimentos de poder que que veem em direitos fundamentais ameaças que na realidade não fazem sentido absolutamente algum. Mas perante todo este cenário, e não significa obviamente que não se tenham feito aqui grandes avanços em 2024, eu acho que nem tudo nem quero ser dramático nesse aspecto, mas acho que nem tudo é negativo. Há avanços extremamente importantes e que são sinais de coisas que nós vamos viver neste próximo ano, 2025 e a seguir, como os avanços tecnológicos, como até mesmo o avanço da inteligência artificial, que é um ponto importante e que, de certa maneira, é preciso ter aqui, realmente aqui alguma atenção, mas que vamos ter a certeza e vamos ter essa consciência, vem para ficar. E vai fazer parte de nós e vai fazer parte daquilo que é a evolução do ser humano. Mas realmente 2024 tem esta intensidade muito grande que se reflete também na nossa própria postura sobre a vida. E, e tudo isto, todas estas questões que são efetivamente projetadas para o mundo que nos rodeia, elas têm um efeito sobre nós e tem a ver exatamente com as energias que nós temos vivido. E é muito difícil encontrarmos neste momento pessoas que sejam capazes de dizer que estão a 100% e que estão numa paz interior fantástica e que não há nada que na vida e na Terra e no planeta que não mexa com elas. Se alguém estiver nesse registro, então está num bypass espiritual brutal e não consegue ver aquilo que é o mais básico da nossa existência. Isso leva-me aqui a uma questão que 2025 nos irá trazer, e que tem a ver com uma questão que eu acho que é importante, que é a noção de que já não há espaço, nem há tempo para estarmos fechadinhos no nosso canto, à espera que tudo se resolva,
ou na ideia que tudo está no sítio certo e na hora exata e que nós não precisamos fazer absolutamente nada, e isto é uma coisa que infelizmente neste campo, às vezes um bocadinho mais espiritual, acabamos por ver nessa ideia um bocadinho sem sentido, a meu ver, que é a de estar nas mãos de Deus ou do universo, ou seja o que for. Não está, está nas nossas mãos e é isso que eu tenho sempre prezado por tentar passar e por tentar transmitir em tudo aquilo que eu tenho vindo a falar nestes últimos tempos. Mas, efetivamente, perante todo este cenário que nós temos estado a viver, 2025 vai trazer vários processos importantes e vai trazer, nomeadamente, a necessidade de cada um de nós perceber um bocadinho onde é que está. E esse vai ser um tópico que nós iremos estar aqui a debater nestes próximos minutos e através de toda a informação que eu irei passar, porque efetivamente para mim esse é um dos grandes pontos-chave, é a percepção de onde é que nós estamos e onde é que nós queremos estar. De certa forma, de marcar aqui uma certa posição e de nos colocarmos no nosso sítio certo para podermos fazer alguma coisa na nossa vida, primeiro que tudo, porque é isso que é o mais importante, é, em primeiro lugar, mas na nossa vida integrada, na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Porque um dos grandes problemas que nós temos visto agudizar até este ano, de 2024, e que eu acho que não irá mudar assim muito em 2025, infelizmente, tem a ver com um individualismo profundamente negativo, num egocentrismo, numa ganância, numa arrogância, num desligar do outro e dos outros no seu global, num voltar muito fechado para dentro e num protecionismo, porque ele só surge porque nós temos medo de perder, lá está, por causa da tal turbulência e da tal dificuldade das incertezas, temos uma tendência muito grande. E nós vimos isso há muito pouco tempo, de uma forma muito simples, que nós já iremos também tocar. Temos uma certa tendência para nos tentarmos proteger ou tentar influenciar uma estrutura e tentar manter uma estrutura muito sólida, porque, como eu tenho dito nos últimos dias, curiosamente, nós não gostamos de mudanças, ok? E quando as mudanças se tornam demasiado fortes, elas tiram-nos muitas vezes o chão e a primeira coisa que acontece é um esforço descomunal que nós vamos fazer para manter tudo muito direitinho como nós conhecíamos. Nós gostamos de mudanças quando controlamos fatores, quando temos a certeza de algumas coisas que são basilares em termos dessa mudança. Depois podemos mudar uma série de coisas e caminhar no desconhecido em uma série de coisas, mas a realidade é que ninguém gosta de mudar para um desconhecido total e absoluto, onde não controla absolutamente nada e onde não faz a mínima ideia o que é que vai acontecer. E portanto, e é natural e nada contra nesse aspecto. Eu faço isso, portanto, também não é um problema do mundo e eu sou um iluminado, muito longe disso. Se calhar faço muito mais até do que muita gente, mas efetivamente é algo que num tempo como o que nós estamos a viver, onde há tanta coisa a mudar, onde há tantas estruturas a ruir, onde há tanta coisa que nos choca, onde nós batemos de frente, onde que nós não conseguimos entender, é muito natural sentirmos uma dificuldade em manter as estruturas e o nosso esforço será, efetivamente, do ponto de vista individual e do ponto de vista global, de tentar manter ao máximo um determinado tipo de estrutura, seja isso o que for, e às vezes nem sequer sabemos muito bem o que é. E então, o que é que, de certa forma, é o mote deste ano que vamos abrir e que vamos ter aqui disponível para trabalhar 12 meses, 365 dias para trabalhar ao longo destes próximos tempos. 2025 é um tempo para mim muito especial. Eu sei que este ano do calendário gregoriano é o que é, obviamente, nós não estamos a falar do ano astrológico, não estamos a falar de ciclos dessa natureza, mas este é o ciclo que nós vivemos e, portanto, ele tem uma importância, ele tem um simbolismo e tem uma importância. Não adianta nós dizermos, são apenas números e não sei o quê, ou é apenas um número e é apenas uma passagem de dia e não sei o quê, é tudo igual. É verdade.
mas simbolicamente, porque um calendário é, acima de tudo, um símbolo de tempo, de gestão de tempo e de dimensão do tempo. Aquilo que nós vamos ter, que temos aqui em 2025, é uma energia que temos disponível para trabalhar. E este ano é efetivamente um tempo muito, muito especial, muito único, porque ele representa o início de um conjunto de processos de transições energéticas que vão estar presentes 2025, 2026 e prolongar-se, obviamente, para 2027, que vão ser, se calhar, cruciais para os tempos que temos pela frente. Se calhar, pensando aqui de uma forma um bocadinho mais abstrata ou mais assim um bocadinho fora da caixa, se calhar é interessante pensarmos que escolher este tempo para viver, nomeadamente de uma forma muito consciente, como todos nós adultos vivemos, é efetivamente um desafio substancial e bastante grande. E por isso, efetivamente, aquilo que 2025 nos trará é um período, um momento de, de início de mudança, de início de transição. E por isso, eu olho 2025 como uma ponte. Uma ponte entre um tempo que já foi e que, e que não pode continuar. Esta é a mais pura das verdades. E um tempo que ainda não sabemos muito bem o que é, mas que podemos começar a vislumbrar alguns destes pormenores, que irá ser a realidade dos próximos tempos. 2025 não é um ano de materializações. Não é um ano de materializações do ponto de vista destas transições. Espero que para todos nós seja de muitas materializações e de muita coisa a ser concretizada. Mas de um ponto de vista muito, muito específico em termos daquilo que é a energia deste ano, não é um ano de materializar estas transformações. Ou seja, nós ainda não vamos ver muitos dos efeitos, não vamos ver as coisas a ganharem estrutura, muito pelo contrário. Na realidade, vamos ver mais destruturações do que propriamente estruturas. Porquê? Porque este é um tempo de transição e é um tempo de transformação onde algo que realmente será novo e que nos promete uma nova realidade que se calhar está muito mais breve do que nós imaginamos, se calhar estamos a 5 anos, 10 anos, eventualmente, dessa mesma realidade, ou pelo menos de uma parcela dessa realidade, porque isto é sempre dinâmico, é sempre coisas a mudar, mas que está a ser formado. E, portanto, nós vamos começar, nós somos aqui um bocadinho testemunhas do início, do arranque desta estrutura e desta nova realidade. E por isso é importante também, e 2025 para mim traz essa percepção, que é a de que tudo isto vai depender muito daquilo que nós vamos escolher como caminho, de escolher como lugar onde estamos, daquilo que nós vamos fazer com tudo isso e todas essas decisões, todas essas escolhas vão estar muito dependentes, ou vão, aliás, não vão estar, vão estar dependentes de nós, vão estar dependentes daquilo que nós escolhermos para nós e daquilo que vamos ver na nossa vida e que precisa de ser mudado, de certa forma, e do mundo, mas também é onde nós vamos começar a ter vislumbres, vamos ter a começar a ter visões daquilo que os próximos tempos irão trazer. E eu acredito muito sinceramente que 2025 vai ser muito essa percepção do que é que se está a programar e do que é que se está a começar a construir para estes próximos anos. Muito mais do que propriamente atingirmos um determinado ponto ou construirmos uma determinada coisa, também irá existir, claro que sim, mas acima de tudo nós estamos ainda na fase de construir fundações para esses próprios caminhos. E por isso, é preciso continuar a fazer o trabalho de consciência, o trabalho de entrega que cada um de nós tem estado a fazer. Se acharmos que esse trabalho não está suficiente ou que falta aqui coisas, então é uma boa altura para perceber o quê e como. Mas não tenhamos ilusões de que qualquer pessoa que esteja a assistir agora em direto ou mais tarde no YouTube, ahm, já está a fazer esse caminho.
com mais ou com menos consciência, isso não importa. Não é preciso ter grandes vislumbres nem grandes lampejos de intuição e de visão para estar a fazer um caminho. Muito pelo contrário, às vezes os caminhos mais profundos e mais fortes fazem-se sem sequer nós percebermos muito bem que lá estamos a dar esses passos. O importante não é se temos mais consciência ou se temos menos consciência. O importante é estarmos, é termos a percepção que estamos a fazer qualquer coisa, ou que precisamos de fazer qualquer coisa, ou de que queremos alguma coisa nova, algum caminho que precisa de ser transformado. E por isso é preciso continuar a fazer este trabalho. É um trabalho que, para quem assistiu às últimas palestras, às palestras dos últimos anos, não é uma novidade. Portanto, é uma coisa que eu tenho falado e falado e falado. É uma coisa que eu falo em consultas, é uma coisa que eu falo em aulas, é uma coisa que eu falo em artigos. Portanto, este trabalho de consciência está aqui presente. E acima de tudo, em 2025 ele vai trazer uma ideia em concreto, que é o que é que nós vamos querer levar a partir daqui? O que é que está em nós e o que é que nós vamos querer carregar a partir daqui no nosso caminho? Porque esse vai ser o ponto-chave deste tempo. É exatamente eu ter aqui tempo para poder olhar para mim, para poder estruturar aqui algumas questões e eventualmente não, fazer mesmo um trabalho importante de pegar nas coisas todas que eu tenho e que eu carrego e eventualmente perceber o que é preciso limpar, o que é que eu quero carregar de forma diferente, perceber um pouco qual é aqui, como diz o nome da palestra, o meu ponto de partida. Porque quando eu pensei no nome ponto de partida, aquilo que eu pensei é esta ideia de 2025 é onde nós vamos estar no nosso ponto de partida para o caminho que vai estar daqui para a frente. O que vem para trás, o que foi feito atrás, foi extraordinariamente importante. Foram processos brutais e reveladores. É impossível alguém ter passado ao lado daquilo que foi vivido nestes últimos anos, mas agora aquilo que a vida nos oferece é um ponto de partida para um novo caminho. E nós temos que saber o que é que vamos querer carregar, porque agora é o tempo também de fazer essas mesmas escolhas e dar os impulsos para fazer esses mesmos processos. E por isso, para mim, 2025 é, de forma muito essencial, o desenhar de um projeto, ok? Não é um desenhar passivo, no sentido em que estamos ali quietinhos e estamos aqui nos nossos botões a fazer os risquinhos e não sei o quê. Não. É um desenhar extraordinariamente ativo, extraordinariamente importante, essencial, mas que precisa deste foco interior, tal como vou-vos falar agora, para poder ter uma direção. Já não dá para navegar à bolina, já não dá para fazer, para deixar o vento nos levar de qualquer maneira. É preciso saber fluir, é um facto, e isso não é o tema de 2025, na realidade será o tema de 2026. Mas já não dá para fazer simplesmente perceber para onde é que vai o vento e olha, vou eu. Isso já não dá para fazer. Quem tiver consciente da sua vida saberá que, ok, o vento está para aqui e eu vou direcionar as velas. Eu vou deixar-me levar pelo vento, mas nós vamos trabalhar em conjunto. E esse é um trabalho que nós precisamos agora de construir. No fundo, é pensar que, de certa maneira, este projeto é exatamente esse módulo orientador da minha vida para os próximos tempos, para os caminhos que eu vou querer fazer, para os projetos que eu vou querer desenhar, para projetos de vida, projetos profissionais, projetos emocionais, projetos relacionais, o que quer que seja, tudo isto está a ser projetado, desenhado e desenvolvido agora. Então, vamos olhar agora energeticamente para 2025. E agora vai começar aqui esta parte que é um bocadinho mais técnica, mas que eu vou tentar explicar de uma forma super simples, como de certa forma é aquilo que eu tento sempre fazer, mas que tenho aqui como suporte realmente o tarot e a astrologia para poder fazer este trabalho. Então, 2025 é este símbolo que esta ideia que é 2025, podemos traduzi-la através do tarot de várias formas. E é uma daquelas que eu gosto particularmente é dividir esta energia em dois grandes caminhos, em duas grandes tarefas. No fundo,
separá-las entre este 20 e este 25, em que o 20, no fundo, é esta dinâmica do século, não é? Portanto, a grande energia que este século nos está a oferecer, depois de todos termos sobrevivido ao grande bug da passagem de 99 para 2000, portanto, se sobrevivemos a esse e se sobrevivemos a muitas coisas que vieram, entretanto, para a frente, então a coisa está relativamente encaminhada. E depois, efetivamente, a energia que é do ano dentro desse século e que depois vai trazer aqui uma nova dimensão. E então, no tarot 20 é o julgamento. E este século, como eu tenho repetido ao longo destes últimos anos, este século é um século de tomadas de consciência. Este século é um século de escolhas profundas que o ser humano precisa de fazer se quiser, efetivamente, sobreviver, manter a sua estrutura, evoluir, crescer, e ir para um caminho onde realmente há uma reconexão com a sua própria essência, porque é isso, de certa forma, que este século nos está a oferecer enquanto grande projeto, onde nós partilhamos aqui de uma parte dele, uns mais, outros menos, e ainda haverá gente que ainda vai partilhar muito mais do que nós. Mas o 25, do ponto de vista do tarot, não existe. Portanto, no tarot tem uma base de 22 e, portanto, aqui vamos ter que voltar a reduzir esta energia e é a energia do 7. E a energia do 7 é a energia do carro, o que nos mostra que este ano tem um foco, tem aqui uma ideia importante, que é neste processo de tomadas de consciência, há foco, há direção, há vontade, há determinação que é necessária. É preciso ganharmos estrutura nas adversidades. É preciso ganharmos foco nas adversidades. É preciso ganharmos direção nessas diferenças de vida e de vista que nos estão aqui a ser trazidas e que nós não precisamos de fazer muita força, mas precisamos de perceber exatamente qual é o caminho que nós vamos fazer. E esse vai ser um dos grandes desafios que este tempo nos está a oferecer e que nos vai trazer. E então, uma das primeiras ideias que eu sinto que é importante transmitir é não vamos perder o foco, ok? Não perder o foco também não significa que eu tenho que estar aqui feito maluco, sempre em grandes processos internos e a fazer isto e a fazer aquilo. Não, os processos internos vão ser necessários e vocês já vão perceber porquê. Mas é preciso manter o foco. É preciso perceber para onde é que eu estou a ir. Porque quem não souber para onde é que está a ir, e atenção, não saber para onde é que está a ir não significa que eu tenha a certeza absoluta. Significa que eu não estou completamente sem chão, sem rumo, a deixar a vida levar-me, sabe Deus para onde. Mas eu posso não ter muito bem a certeza qual é o destino, mas eu sei qual é que é o próximo passo que eu vou dar. E é preciso ter o foco necessário para dar esse passo. Porquê? Porque, do ponto de vista da numerologia e do ponto de vista do tarot também, se nós somarmos estes algarismos, nós vamos ter um ano 9. E os anos 9 têm muitas peculiaridades, nomeadamente por uma razão muito, muito concreta. O 9 é sempre um número que encerra, que fecha um processo. É um trabalho interior que precisa de ser feito, mas que tem como grande propósito encerrar um caminho para dar origem a outro que será a seguir, neste caso, em 2026. E o 9 no tarot é o ermita. E o ermita é exatamente este trabalho de nós estarmos muito isolados, dentro de nós, não é, de apagarmos um pouco estas vozes todas que estão aqui à volta, de silenciarmos este ruído o mais possível que nós temos aqui, à volta de quem nós somos. E essa é uma coisa que nós precisamos de ter muito presente, que é o mundo está cheio de ruído. As nossas vidas estão cheias de ruído, seja por via da comunicação social, seja por via das redes sociais, seja por via do mundo que nos rodeia, das pessoas, das coisas, dos nossos trabalhos, às vezes dos nossos relacionamentos também. A vida e o mundo está demasiado ruidoso. Nós esquecemos-nos nesta vibração louca de vida que nós estamos a ter, esquecemos de parar e de nos ouvirmos. E este silêncio é extremamente importante. E se vocês repararem, e eu estou a fazer de propósito, obviamente, mas se vocês repararem, quando nós fazemos um pouco de silêncio e simplesmente respiramos, há uma certa suavidade, uma certa serenidade que por segundos chega até nós se nós nos permitirmos viver isso. Que é aquilo que nós precisamos, porque o ser humano está sedento disto.
E este ano 2025 pede-nos esse trabalho, mas não só. Esse trabalho de silêncio, de serenidade, ele é um mergulhar interior. Ele é um caminho muito profundo de introspecção, de autoconhecimento, que nos pede exatamente não a percepção do grande objetivo que nós temos ou que nós vamos ter, mas sim a percepção de que passo é que nós vamos ter que dar a seguir. Também é um ano que nos vai orientar e pedir, ahm, para sermos capazes de olhar muito para nós, de redescobrirmos parcelas da nossa essência, parcelas do nosso conhecimento e da nossa sabedoria e eliminarmos, entre aspas, estes ruídos ao máximo para podermos ouvir exatamente o que existe dentro de nós, sem medo de o fazer. Porquê? Porque o contrabalanço do ermita, o contrabalanço energético da energia do ermita, é a energia da lua. E a lua leva-nos exatamente para esse lado do medo, para esse lado do inconsciente. Isto é uma boa notícia, digamos assim, para a malta da psicologia e da psicoterapia, porque há muita malta que, de certeza absoluta, se não conseguir olhar para dentro, vai precisar de ajuda, porque senão vai dar o tilt. E na verdade, e para mim isso é realmente um ponto chave, eu vejo cada vez mais, e felizmente, as pessoas a quererem olhar para dentro delas. E esse vai ser um tópico extremamente importante que 2025 nos vai solicitar do ponto de vista energético. Principalmente porque, ao olharmos para dentro de nós e ao ouvirmos os nossos silêncios, nós vamos ter novas percepções do mundo que nos rodeia. E algumas delas podem não ser muito bonitas, podem ser até um bocadinho assustadoras. O grande propósito é sermos capazes de mergulhar nas coisas que estão mais guardadas dentro de nós, fazer o trabalho mais profundo, mais inconsciente, que existe, em nós para ser feito. De sermos capazes de enfrentar, se calhar, alguns monstros que existem dentro de nós e curar assim, ou tentar pelo menos curar feridas que estão lá dentro em nós, não estão curadas, não estão trabalhadas, não fizemos nada a não ser deixá-las lá estar. Mas sem dúvida nenhuma que este ano vai pedir isso. E vai pedir isso nos outros como vai pedir em cada um de nós. E por isso é extremamente importante termos esta consciência de trabalho interno, de mergulho interior, de silêncio, de serenidade, de prudência. O ano de 2025 não é um ano para grandes saltos, nem para grandes modificações, a não ser que elas já estejam a ser preparadas. Porque não é esse o propósito deste ano. O propósito deste ano é, na verdade, a preparação de caminho. Mas se o caminho já estiver a ser preparado, então, ok, vamos lá dar esse salto. Mas vamos dar com alguma prudência. Não porque pode haver algum problema ou pode haver algum stress, mas sim porque, de certa maneira, há mais imprevistos do que previstos, na realidade. E há mais coisas que nós não vemos do que aquelas que temos a percepção. E por isso, às vezes, também é preciso nós pararmos um bocadinho e silenciarmos os nossos próprios processos, os nossos próprios padrões, darmos aqui um bocadinho de espaço a essa parcela do nosso ser para falar um bocadinho connosco. Nós não estamos muito habituados porque, de certa forma, a sociedade e a forma como nós fomos construídos do ponto de vista estrutural retirou-nos ou tentou tirar um pouco essa própria percepção, e isso é a fonte de muitos problemas que nós vemos neste mundo. Nós não fomos muito habituados nem muito levados a olhar para estas coisas mais profundas em nós, para estes medos e conversar de frente, encarar esse lado mais desafiador do nosso ser. Ouvir as vozes que estão dentro de nós, ouvir essas, eh, essas, essas estruturas que existem em nós, essas personagens que existem em nós, que são reflexos de coisas que nós precisamos ter atenção e precisamos trabalhar. E então, um dos grandes desafios que 2025 nos vai trazer, efetivamente, é permitirmos-nos estar nessa escuridão que às vezes é preciso encarar, é preciso ver para poder
não para ficarmos lá e para de repente estarmos aqui naquela coisa de trabalhar à sombra, que é uma coisa que é preciso termos um pouco de atenção e algum cuidado, mas sim no sentido de percebermos que ela é um caminho que nós precisamos de fazer. E já agora aproveitei aqui esta dica, vou fazer aqui uma à parte, não era propriamente o meu plano, mas estas palestras são feitas de coisas que às vezes fogem do plano. Nós vivemos um tempo onde há uma fixação com o trabalho da sombra. E há uma fixação com o trabalho da sombra num sentido muito concreto, que é alcançar luz. Ok? Não é trabalhar a sombra, é alcançar luz, é largar essa sombra. E isso é um trabalho que já vivemos há algum tempo, é um padrão que já estamos aqui, que está aqui presente já há algum tempo, mas que é muito pouco saudável. A sombra é um caminho, a sombra é um processo que nós precisamos de fazer, a sombra é um caminho que nós precisamos de percorrer, é uma parte de nós que nós não vamos conseguir nunca eliminar. Porque não é o propósito dela, não é para isso que ela existe em nós. Ela existe para que nós possamos ir lá, trabalhá-la, integrá-la e direcioná-la para um outro processo. Resgatar tudo o que está lá, que é valioso e poderoso, para nos podermos projetar para aquilo que é a nossa essência e a nossa luz. E esse é um trabalho constante. Quanto mais sombra eu vejo, mais luz eu tenho. Quanto mais luz eu tenho, mais sombra vai ser projetada também em nós. E portanto, esse trabalho é um trabalho contínuo que nós vamos estar a fazer. Não é um trabalho obsessivo, é um caminho que nós precisamos de fazer. Nada disto é uma guerra. Nada disto é uma guerra no sentido letal, no sentido feio. E as guerras que existem neste momento neste planeta são fruto desta ideia de guerra que foi alimentada e está sempre a ser alimentada no ser humano. É preciso perceber que a guerra, a ideia, a energia da guerra é uma energia poderosa, mas que precisa de ser direcionada para que ela não seja destruidora, mas sim para que ela seja um processo de libertação daquilo que é a nossa própria essência. E é, no fundo, também mais um passo nessa mesma ideia e nessa mesma energia que nós vamos dar neste ano de 2025. E por isso, e passando aqui um pouco para os processos do ponto de vista astrológico que este ano vai ter, e são muitos, e eu tive de fazer aqui um bocadinho uma seleção para não me esticar, para não me prolongar muito. Um, e tentarei sempre, ao longo deste tempo, poder trazer mais informação. Mas aquilo que nós vamos ver em 2025 é um céu cheio de coisas, cheio de processos, de acontecimentos, de experiências, de vivências, de eventos brutais, de coisas maravilhosas, de coisas assustadoras. Vai haver muita coisa a acontecer, ok? E 2025 é um ano cheio nesse aspecto. E que tem um caminho muito, muito especial. E é muito interessante, 2025 é um ano um bocadinho contraditório neste aspecto, porque ele pede muita direção, ele pede muita coisa a transformar-se, muita coisa, que não é, bem, na verdade se calhar não é bem contraditório, mas ele tem esta dualidade engraçada de, por um lado, ser altamente direcionador, altamente provocador nesse aspecto de nos querer pôr em movimento e de nos colocar a mexer, mas ao mesmo tempo o grande trabalho que ele nos traz é um trabalho interior. Um, e uma das coisas logo automaticamente que representa isto são estes pontos que são os nodos lunares. E para quem aqui não tiver tanta percepção do que é a astrologia ou da linguagem astrológica, este trabalho dos nodos é um trabalho simbólico, é um trabalho profundo que nos dá uma orientação energética de evolução que tem um circuito, tem um percurso de sensivelmente 18, 19 anos ao longo de um tempo. E o que é que vai acontecer neste ano? Uma coisa muito especial que já deu os seus primeiros sinais em 2024, mas que agora vai ganhar uma outra percepção, que é logo no início do ano, estes pontos vão mudar de eixo. Não se esqueçam que eles trabalham sempre em paralelo, portanto, eles estão sempre a trabalhar um eixo da energia do zodíaco, e o zodíaco trabalha exatamente nesta integração energética, porque é ela que nos vai constantemente transformando, e os nodos lunares vão estar exatamente neste foco de transição para ficar no eixo entre peixes e virgem. Portanto, com o nó norte, a cabeça do dragão em peixes, e o nó sul, a cauda do dragão em virgem. O que significa
que vamos ter aqui processos muito importantes, mas muito profundos. Porquê? Porque este eixo Virgem Peixes é um eixo muito especial. Acima de tudo, porque é do signo, tem o signo Virgem, não é? Porque, como os meus alunos sabem, é o signo mais importante e mais bonito do zodíaco, o melhor signo, que é o meu. Estou a brincar, obviamente, mas é, é um ciclo muito importante e é um eixo muito importante. Porquê? Porque é um eixo de transição. É um eixo de fecho. É mais um dos pontos que nos dá a orientação de fecho. Em Virgem, nós fechamos uma consciência individual para caminharmos para uma consciência de relacional e coletiva. Em Peixes, saímos de um trabalho de inconsciente ou de uma consciência profunda para um trabalho de consciência concreta e de afirmação. Portanto, saímos de um lado de escuridão, digamos assim, do nosso ser, para um lado de projeção da nossa essência e da nossa luz. E aquilo que vai estar a ser trabalhado é exatamente este eixo. E este eixo, na sua base, no seu fundamento, ele pede reconexão. Só que ao mesmo tempo que ele pede reconexão, e a reconexão aqui estamos a falar de um processo espiritual muito profundo, que não precisa de nada em termos esotéricos. Também esta reconexão é uma reconexão emocional, humana, muito profunda. Mas ele pede e vai oferecer-nos um trabalho também ao mesmo tempo de entrega muito profunda e de um trabalho de diluição. O signo de peixe é um signo que tem estado a ser muito trabalhado, é um signo que ainda vai continuar a ser muito trabalhado e, portanto, todo o projeto que nos tem sido trazido é o trabalho alquímico da diluição. É preciso diluir para sublimar, que vai ser o caminho que nós vamos fazer a seguir. E por isso, este trabalho alquímico de diluição que está a ser feito vai agora ter esta ativação em termos daquilo que são o eixo de evolução e o trabalho de evolução dos nodos lunares. E este eixo tem um tema muito especial, que é o tema da purificação. A purificação e a transcendência. Transcendência, quando nós falamos aqui em transcendência, estamos a falar na elevação de nós para lá de nós mesmos. E é isso que nos está a ser pedido, é que nós tenhamos a capacidade de purificar um conjunto de questões que estão cada vez mais visíveis em nós, no mundo, nos nossos processos, nas questões que nos rodeiam, nas pessoas que nos rodeiam, de nos reconectarmos, e de podermos ir para lá daquilo que é a nossa própria individualidade. A individualidade é muito importante. Ela é crucial. Ela tem sido trabalhada e vai continuar a ser trabalhada de uma forma muito especial. Mas ela não serve de nada e não será produtiva se nós não formos capazes de transcender nela, de nos reconectarmos com todos aqueles que estão à nossa volta, com todos aqueles que estão no nosso mundo, quer nós conheçamos, quer não, com todos aqueles que partilham deste caminho humano conosco. Dificilmente qualquer um de nós será totalmente livre e ascenderá verdadeiramente, entre aspas, vamos pôr o ascenderá aqui entre muitas aspas. Dificilmente o fará se não trouxer os outros com ele. Se nós não conseguimos fazer esse trabalho conjunto, então não serve de nada o nosso próprio trabalho, não é? Não serve de nada eu ser livre se num mundo de presos, não é? Então a minha liberdade torna-se também uma prisão. Não serve de nada eu fazer este trabalho aqui de purificação, de transcendência, de grandes processos internos, de grande transformação, se eu depois também não perceber que existe aqui uma missão conjunta, uma devoção conjunta que tem que existir para que possamos tocar mais corações e possamos fazer também esses processos com os outros. Não precisamos de mover o mundo inteiro, tá bem? Não precisamos salvar ninguém. Que esse é um problema que o peixe tem e que precisamos sempre ter muito consciente, é um desafio que o peixe tem, que é exatamente esta ideia messiânica de e que agora está a aparecer também, nomeadamente em Portugal, e que traz-nos aquela coisa de salvamento e de que temos que não sei quê, e que estamos lá, temos que estar lá, e não há Messias para vir, ok?
essa ideia que foi criada de uma espécie de segunda vinda do Cristo não se materializa da mesma forma da primeira, ok? Ela é muito diferente e ela não é individual, ela é muito coletiva. Portanto, no fundo, e não querendo entrar muito por aqui, mas eu acho que talvez possa ser uma forma também bonita de trazer esta ideia. Na verdade, na realidade, aquilo que é o grande projeto dessa vinda, que é no fundo esse salvamento, é um salvamento que parte de cada um de nós e da compreensão profunda dessa energia muito bonita que é a energia do Cristo, mas em nós, e não esse Cristo que sabe Deus lá onde é que ele anda, e que às vezes, sendo muito honesto, aos olhos dos comuns mortais, que no fundo somos todos nós, na realidade, não é completamente disparatado de pensarmos, mas onde é que ele anda, não é? Para permitir que todas estas coisas tão bárbaras aconteçam, não é? Portanto, de certa forma, o projeto que está aqui não é estarmos à espera desse Messias. Venha ele na forma de um gajo de barbas compridas, ou de um gajo careca, ou de um almirante da Marinha, para fazer o grande trabalho que nós individualmente precisamos de fazer. E por isso, este trabalho, este vai ser um dos grandes motos deste ano, é esse trabalho interior, esta ideia profunda e absolutamente essencial de sermos capazes de mergulhar dentro de nós, de trabalharmos a nossa essência, de expressarmos essa mesma essência e de a trazer num sentido muito bonito e muito profundo, de revelação até, de certa forma, de quem nós somos e dos processos que temos aqui muito presentes para desenvolver. E nesse aspecto, os planetas vão fazendo o seu trabalho. Antes de olhar aqui para os planetas, eu queria só fazer aqui uma ressalva. Ou trazer aqui uma consciência, porque às vezes ela perde-se no meio destas coisas. É óbvio que, do ponto de vista teórico, nós vamos olhar e vamos fazer este trabalho um bocadinho individual de cada planeta. Não é um trabalho muito profundo, eu não quero ser aqui exaustivo nesse aspecto, muito pelo contrário, eu quero ser muito mais conceptual e muito mais dar orientações para que possamos olhar para estes tempos de uma forma diferente, mas é preciso perceber que eles estão todos a trabalhar em conjunto. E, portanto, embora haja e existem estes processos muito direcionados e individuais quase, a realidade é que o trabalho que está a ser feito é um trabalho conjunto destas energias todas que nos definem e que nos oferecem o seu próprio processo em termos de evolução. E por isso, embora olhemos isto individualmente, vamos ter a consciência que todo este trabalho é feito em conjunto. E precisamente e como vocês vão ver, por estarmos a falar de processos extremamente intensos, extremamente fortes, quando nós pegamos nisto tudo e misturamos, efetivamente, o tempo que acabamos por estar a viver torna-se um bocadinho bombástico nesse aspecto. E, e o primeiro processo de todos que eu quero falar é um que ainda pertence a 2024, na realidade, que tem a ver com a entrada definitiva de Plutão no signo de Aquário. Eu explorei muito bem ou de uma forma muito mais profunda, este tema na palestra do ano passado, mas queria só aqui dar um toque neste ponto que eu creio que é importante. A entrada de Plutão em Aquário não nos traz a nova era de Aquário, tá bem? Vamos lá deixar-nos aqui de coisas, como já estou farto de ouvir e estas barbaridades gigantescas de agora estamos na era de Aquário porque o Plutão entrou em Aquário, não é nada disso. A era de Aquário não tem nada a ver com o facto de um planeta entrar em Aquário, porque se fosse por aí então já tínhamos vivido isto várias vezes. Mas realmente o facto de Plutão entrar em Aquário, ele dá-nos aqui um mote diferente em termos dos nossos processos. E, e porquê? Porque sempre que um planeta entra num signo, ele despoleta e principalmente um planeta tão lento como é o caso de Plutão ou de Neptuno ou de Urano,
Plutão, portanto, quando um planeta entra num signo, ele liberta através da sua essência, da essência que é o planeta, ele liberta a sua energia para aquilo que é o caminho que vai ter que ser feito. E nós vivemos de 2008 até 2024 um Plutão em Capricórnio, e todos nós aqui percebemos muito bem o que é que foi Plutão em Capricórnio, a queda de estruturas, o pôr em causa um conjunto de sistemas e de processos na matéria, de coisas materiais que estavam caducas, que estão a cair. Atenção, eles não caíram todos com a saída do Plutão em Capricórnio, muito pelo contrário. Alguns permanecem ali firmes e irtos a resistir às quedas. Quando Plutão entra em Aquário, ele traz um mote diferente, que vai ajudar a fazer o mesmo caminho. Atenção, aliás, eu creio que nós só iremos sentir realmente a ideia e a verdadeira forma, a verdadeira energia de Plutão em Aquário, se calhar, talvez a partir de 2030, 2030 e qualquer coisa, porque Aquário e Capricórnio têm semelhanças do ponto de vista energético, embora sejam signos substancialmente diferentes, como é óbvio, mas há aqui pontos semelhantes. Eles são ambos regidos por Saturno, eles têm ambos esta necessidade de um determinado tipo de estrutura. E, portanto, as estruturas vão continuar a ser trabalhadas, elas vão ganhar aqui um novo toque. E quando Plutão entra em Aquário, ele traz um novo ciclo. Traz um novo ciclo, uma nova energia e um tipo de energia que nós não víamos desde o final do século XVIII, com os processos das revoluções sociais americana e francesa, que deram origem a novos regimes, que deram origem à queda ao início da queda das monarquias e, portanto, sistemas focados numa pessoa e passaram e deram origem a sistemas onde o povo tem um lugar e um trabalho a fazer. Seja isso bom ou mau, seja isso o que for, não interessa. A grande diferença é que no final do século XVIII ninguém sabia que existia Plutão. E nós só sabemos que existe Plutão desde 1930. E a partir daí foi integrado e trabalhado na astrologia. E portanto, este processo que nós agora estamos a fazer, tal como fizemos com Plutão em Capricórnio e antes, mas este processo que nós estamos a fazer com Plutão em Aquário, é um processo de consciência muito profunda do trabalho que é este planeta neste signo. E o que é que ele vai trazer? As estruturas que vão ser quebradas e vão ser transformadas, porque esse é o trabalho de Plutão, é mexer nas entranhas e levar-nos a um inferno de uma determinada temática e fazer a purificação e a transformação dessa temática. O tema que vai ser aqui trabalhado já não é um tema da matéria, porque o que ele precisava de fazer aí já fez, mas sim aquilo que são os nossos conceitos, estruturas internas do ponto de vista de valores, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de funcionamento orgânico até da própria sociedade. E aquilo que Plutão em Aquário vem nos oferecer é este trabalho de purificação, de reconstrução daquilo que já não serve o propósito humano, aquilo que já não serve o propósito de evolução da humanidade. E daqui temos duas hipóteses. Ou efetivamente temos esta percepção, conseguimos transformar, reconstruir e ressignificar, de certa forma, até a nossa consciência de humanidade, e perfeito, miminho, está tudo ótimo, e vamos ter aqui um caminho extraordinariamente fantástico e luminoso pela frente. Ou então, provavelmente a humanidade vai ter que ser aqui um bocadinho substituída por qualquer coisa, porque do ponto de vista da evolução, a humanidade vai ter que tomar aqui algum rumo diferente. Não é por um acaso, sem querer alarmar ninguém, ok? Mas não é por um acaso que de repente temos grandes evoluções do ponto de vista tecnológico, inteligência artificial, etc. O ser humano não vai ser substituído pela inteligência artificial e não vamos ter aí um exterminador a chegar, ok? Portanto, creio eu, mas já não digo nada, não é? Quer dizer, já passámos por uma pandemia e ninguém estava à espera. Por isso, acho que se calhar um exterminador pode até nem ser uma coisa assim tão disparatada quanto isso. Mas não é esse o propósito. O propósito até poderá ser realmente que a inteligência artificial, que é uma coisa aquariana e é uma coisa que vem para ficar e que Plutão trouxe, porque quando Plutão entrou,
deu os primeiros sinais em Aquário, ele ativou essa mesma energia. E é quando começa a existir este boom maior em termos de inteligência artificial de todos estes processos. Ele vem para ficar, mas ele tem que estar ao nosso serviço e permitir-nos evoluir, e permitir-nos crescer e permitir-nos curar uma grande parte dos nossos processos e das nossas feridas. Não serve para nos controlar, nem serve para estar a fazer aquilo que na realidade deveria ser o propósito daquilo que é a humanidade. Portanto, eu não preciso da inteligência artificial para me fazer um bolo, ok? Eu preciso da inteligência artificial para me retirar tempo de trabalho e para me dar tempo útil com a família, com os amigos e para fazer o bolo também, ok? E às vezes parece um bocadinho, estou obviamente a dar aqui um exemplo um bocadinho estúpido, mas às vezes parece que estamos a funcionar um bocadinho no sentido inverso. No entanto, eu sinto que a energia de um Urano em Aquário é uma energia de uma nova realidade e até de uma espécie de um renascimento, à semelhança do renascimento que vivemos no final do século XV, início do século XVI, nessa vibração, até um bocadinho antes, nessa vibração de renascimento que foi vivida, eu creio que, de certa forma, vamos viver uma coisa semelhante. Até porque em Aquário nós estamos no campo conceptual, no campo da mente, no campo das ideias, das artes, dos conceitos, de toda esta vibração mental de construção de algo portanto, Plutão ao estar aí também vai transformar esses mesmos conceitos. E, portanto, eu acredito também que seja um tempo, e espero mesmo que seja um tempo de um crescimento e uma construção e uma criação do ponto de vista intelectual absolutamente extraordinária. O problema é que quer Plutão, quer Aquário são pontos energéticos muito radicais. E é muito fácil, como nós estamos a ver também, entrarmos em processos de radicalismo, porque eles servem como um separador de águas, não é? Eles servem como aqui um divisor. E que é para poder perceber, quase como aquela máquina nos laboratórios que anda assim à roda. Eu não sou de químicas nem nada do género, nem biologias, portanto não sei o que é, mas aquela máquina de centrifugação que vai separar exatamente as componentes, nós estamos um bocadinho nesse mesmo sentido. Mas há uma questão só em relação ao Plutão que eu gostaria de referir. Ahm, Plutão esteve em Capricórnio durante este tempo todo e saiu de Capricórnio definitivamente em novembro. E sensivelmente uma semana depois das eleições americanas. E eu creio que o comum do ser minimamente pensante olhou para o resultado das eleições americanas e pensou coisas que eu não posso expressar aqui porque isto vai para o YouTube e não pode ficar com um discurso pouco simpático. Mas eu acredito que qualquer pessoa que tenha dois dedos de testa, embora comece a duvidar da existência de muitas delas, pensou coisas um bocadinho bizarras. E eu acredito que na realidade o, a vitória daquela personagem na- nas eleições americanas, eh, mediante tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que nós vemos, é um bocadinho o canto do cisne de Plutão em Capricórnio. É o símbolo máximo daquilo que está podre. É o símbolo máximo daquilo que está a ruir e que precisa de ruir de forma muito sonora. E portanto, obviamente que isto calha-nos a todos, porque todos nós vamos sofrer um pouco com esse processo e vamos vivenciá-lo, obviamente. Mas eu acredito sinceramente que eh, e face também a muitas das coisas que me vou percebendo, eu creio que não haveria realmente outra forma, a não ser levar a esta filtragem muito grande que este processo trouxe. Até porque estamos a falar da sociedade americana, é um facto,
mas não é um processo puramente americano, é um processo que está em todo o mundo, deste lado muito ganancioso, individualista, muito negro, muito pesado, muito feio nesse sentido. Não significa que o outro fosse melhor ou que o outro fosse melhor, não é questão disso, é questão daquele processo em concreto. Mas eu sinto que aquele acontecimento em concreto é o canto do cisne de Plutão em Capricórnio a dizer: olhem, está aqui, agora vocês vão ter que lidar com isto, agora temos que lidar com isto, agora vamos ter que olhar para aquilo e é impossível não ver aquilo. Porquê? Porque é preciso fazer novo, é preciso fazer diferente, é preciso reestruturar tudo. E todos nós podemos olhar para as estruturas políticas, económicas, financeiras do mundo. Não estamos só a falar dos Estados Unidos, estamos a falar. Os Estados Unidos é o grande exemplo disso, porque, por todas as razões e mais algumas. Mas podemos olhar para tudo isso. Na Europa também, ah, na América do Sul, na China, onde quer que seja. E nós vamos ver que este sistema sobre o qual tudo está montado já não dá. Já não vai responder e já não está a responder da forma como devia. Portanto, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ser substituído por alguma coisa, ele vai ter que evoluir, ele vai ter que ser transformado, como também ele próprio transformou um outro sistema e substituiu o outro sistema. E para mim, esse é aqui o grande caminho que, de certa forma, pessoas como aquela pessoa, como aquela criatura, representam e trazem para o nosso entendimento. No fundo, são símbolos e os símbolos são poderosos. E nós precisamos desses símbolos também para podermos fazer as nossas escolhas, para poder perceber quais são os caminhos que nós queremos fazer. É aquilo que nós queremos para nós? É esse o caminho? É esta a forma que nós defendemos que precisamos de fazer? Então, se não é, temos que purificar isto tudo. E ao purificar, mudamos a nossa consciência, porque esse é o grande propósito. Transformamos e quebramos a nossa consciência, porque há coisas muito diferentes e muito novas que precisamos de alcançar e de evoluir, que será o caminho também que Plutão fará em 2040 e pouco, quando ele transitar para a energia de peixe. Agora, há aqui uma coisa que é importante, que é, no início de 2025, nós vamos ter aqui um evento que já está a ser vivido, que é o facto de Marte estar aqui retrógrado entre o signo de Leão e o signo de Caranguejo. Ele neste momento está em Leão e vai passar para Caranguejo nas próximas semanas. A realidade é que este evento vai estar até ao início de maio e durante uma grande parcela dele, ele vai estar num processo de oposição com Plutão. Portanto, Plutão está a fazer aquele trabalho de dar o grande impulso aquariano, de mudar aqui um conjunto de questões e de dar os primeiros motes ou os motes mais essenciais dessas transformações, dessas mudanças que precisam de ser feitas. E do outro lado, portanto, em oposição, portanto, em integração, o Marte vai estar a fazer um trabalho também muito especial. Marte retrógrado, Marte é o guerreiro. Marte retrógrado é uma energia complexa de ser vivida, como nós já estamos a perceber. Porque o guerreiro é chamado ao recolher-se, à reflexão e ao seu trabalho interior. De vez em quando o guerreiro tem que meditar, porque ele tem que ter estrutura para a guerra. E quando nós estamos muito em movimento, eh, nós vamos perdendo uma parcela importante dessa mesma estrutura que nós necessitamos para a guerra. Para quê? Para que nós possamos estar em consciência na guerra e não estar num sentido completamente desprovido de, de noção do que é que estamos a fazer. Isto é válido para as guerras mesmo e é válido para as nossas guerras, entre aspas. O problema do Marte em movimento retrógrado é que Marte é ação, Marte é movimento e aqui ele traz sobrecarga. E ele obriga-nos a lidar com temas de frustração e com conflitos, com os nossos próprios conflitos. Sejam os conflitos que nós temos com outras pessoas, seja conflitos que nós temos dentro de nós.
E aquilo que nos está a ser pedido é então fazer esse trabalho interno para resgatar uma coragem, uma energia, um foco de desejo, um impulso profundo. Mas há aqui um tema muito importante e que eu tenho vindo a perceber nas pessoas, e ainda bem que ele está a vir ao de cima, que é o trabalho sobre a raiva. Uma das coisas, e esta oposição com o Plutão vai ter muito esta ativação, porque Leão e Aquário são duas energias complementares. Leão traz-nos o trabalho do eu, do eu direcionado, focado e muito luminoso, muito na projeção de si mesmo, na sua autoimagem, enquanto que Aquário é o trabalho da individualidade. E nós estamos aqui, quando estamos nestes processos, estamos entre estes dois lados, entre aquilo que é o trabalho do meu eu e o trabalho do meu eu nessa mesma individualidade. E aquilo que vai acontecer, ou o que acontece, é que este trabalho está a ativar e vai ativar muito uma coisa que Plutão naturalmente já faz, embora esteja a fazê-lo muito de um ponto de vista social, porque Aquário é um signo social, mas que aqui é ativado internamente, que é exatamente a noção e a percepção de que a humanidade, e portanto cada um de nós, como parte dessa mesma humanidade, tem dentro de si muita raiva guardada e que precisa de ser bem utilizada. Porquê? Porque nós não podemos eliminar a raiva faz parte da experiência humana. Todas as emoções fazem parte da experiência saudável e poderosa que é estar aqui na Terra, mas é muito fácil a raiva dominar-nos e destruir-nos. E é isso que nós vemos em muita gente à nossa volta, é isso que nós vemos em muitas pessoas, e em muitas ações à nossa volta. Vemos, por exemplo, na forma como as pessoas estão no trânsito, como as pessoas estão na vida, como as pessoas estão perante pequeninas coisas onde rapidamente soltam uma coisa muito feia, muito monstruosa, muito violenta. E o Marte retrógrado vai trazer isso, porque ele vai também trazer-nos essa ideia, principalmente ao passar para Caranguejo, ao voltar a Caranguejo, que é um signo onde ele não está muito confortável e vai estar retrógrado também, ele vai trazer a ideia de como é, a consciência de como é que nós nos estamos a nutrir. Como é que eu ativamente me estou a nutrir, porque eu preciso de perceber o que é que eu estou a trazer cá para fora. E então, uma das coisas que nós temos aqui muito essencial principalmente até maio, não que ele esteja sempre retrógrado até maio. Maio é o período em que ele deixa de estar naquilo que nós chamamos a sombra, portanto, nos efeitos mais inconscientes, digamos assim, destes planetas. Mas até lá é preciso o dobro da serenidade, é preciso o dobro da calma, é preciso fazer uma coisa maravilhosa que é para já beber muita água, porque esta energia vai pedir muita essa nutrição de algo que é essencial para a vida e a serenidade que a água nos traz. De certa forma, esse vai ser o trabalho, vai ser um dos trabalhos importantes a serem feitos nestes próximos tempos, porque esta oposição entre Marte e Plutão pode ser muito explosiva e eu não duvido muito que nós tenhamos várias situações dessa natureza, de uma natureza mais explosiva, como já estamos a ver, diga-se de passagem, até porque esta oposição já está a ter visibilidade e a ter efeito. Vejamos muitas destas coisas no mundo, seja por via de conflitos, como nós já estamos a ver. Esta situação que está a acontecer agora na Síria é um bom exemplo desta energia, mas não será a única. Mas também vamos ver com toda a certeza através de eventos ou de questões naturais, através da natureza, através de alguns processos eventualmente um bocadinho violentos que a natureza também nos poderá trazer. Espero que não, honestamente. Espero aqui estar profundamente enganado, mas é natural que isso que venha dessa forma, porque
estes processos fazem mexer naquilo que são as bases e a Terra é uma dessas bases. O que está em causa aqui é a forma como nós nos estamos a nutrir e o que é que nós estamos a ter como ponto de nutrição. E por isso é uma questão que nós realmente precisamos de ter em consideração. Um outro grande evento que nós vamos ter aqui nestes próximos tempos é a transição de Júpiter do signo de Gêmeos para o signo de Caranguejo. Júpiter transita de signo todos os anos, portanto isto não é propriamente uma novidade, mas aqui temos uma coisa importante que vou passar um instante porque não é algo extremamente relevante. Quer dizer, é relevante, mas não é substancial, não é aquilo que é mais importante neste ano, mas Júpiter em Gêmeos, onde tem estado nestes meses, ele está em exílio, portanto, numa, a sua energia está aprisionada, de certa forma, ele não se desenvolve de uma forma bonita. Porque ele está, de certa forma, Júpiter, que é um planeta de expansão, está a contrair-se naquilo que é a nossa mente concreta. Portanto, ele pega e cria um turbilhão dentro da nossa mente, que é isso que nós estamos a ver, não é? Portanto, esta coisa, estas discussões rápidas, esta impulsividade na comunicação, esta coisa confusa, estes mal-entendidos constantes que é fácil de obter nestas energias, são muito normais de um Júpiter em Gêmeos, ainda que, em última instância, aquilo que é o grande propósito de um Júpiter em Gêmeos é expandir a nossa mente e isso vai ser absolutamente necessário. Mas quando ele passa para Caranguejo, ele encontra uma coisa que é a exaltação. E em exaltação, o planeta está muito amoroso, neste caso, ele está muito mais apaziguado. E o que é que Júpiter em Caranguejo nos vai pedir, principalmente a partir de junho, que é quando ele entra em Caranguejo? Ele pede para nós voltarmos um bocadinho àquilo que é a nossa base emocional, àquilo que é as nossas emoções, a família. O que é família para nós, de certa forma? O que é essa ideia profunda de raiz que nós precisamos? É esse sentimento de pertença e de conexão que é muito presente em Caranguejo. Mas também perceber aquilo que nós estamos a nutrir-nos, como é que nós nos estamos a nutrir, para também podermos perceber aquilo que nós estamos a dar aos outros. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não posso dar mais do que isso. E portanto, se eu quero dar algo bonito, algo bom, algo que seja valioso, que seja nutritivo, digamos assim, entre aspas, então eu também tenho que me nutrir dessa mesma forma, porque esse é o grande propósito de Caranguejo. O Júpiter em Caranguejo eu acredito que seja, e principalmente a partir, portanto, de junho, portanto, na segunda metade do ano, seja um fator apaziguador do primeiro semestre, porque eu acredito que o primeiro semestre do ano vai ter aqui uma componente muito acelerada, muito intensa, e que vai precisar aqui um bocadinho deste acalmar, deste serenar que eu sinto e desta expansão também que sinto que o Júpiter em Caranguejo nos poderá oferecer. Mas não é dos movimentos mais importantes. E um dos movimentos-chave deste ano que chega e aqui, aliás, são dois grandes movimentos, e que são os grandes motes deste ano, que têm a ver com três planetas que vão entrar temporariamente num signo, onde vão ficar durante um período largo de tempo, mas que ainda durante este ano 2025 eles ainda vão voltar ao signo anterior. Portanto, Urano irá entrar pela primeira vez ao fim de 84 anos em Gêmeos, mas no final do ano ele voltará a Touro. E, portanto, ele ainda precisa de fechar e entrará definitivamente em 2026 no signo de Gêmeos. Mas esta entrada é muito importante e este processo é muito importante porque ele é o primeiro impulso, ahm, ou eventualmente poderá até nem ser o primeiro, na realidade, poderá até ser, na verdade, o terceiro, mas é um dos principais pontos-chave deste processo, deste ano e de um dos grandes processos que 2025 nos vai oferecer. E que nos vai dar um mote importante que é a ideia de que nós precisamos de revolucionar a mente. Durante estes 7 anos em que, ou neste caso 6 anos, em que o Urano esteve em Touro,
a nossa mente cristalizou muito. É fácil de nós percebermos isso e é fácil de vermos isso nas pessoas que nos rodeiam, mas é fácil percebermos que as mentes estão muito empoeiradas, estão muito cheias de porcaria. E Urano é um revolucionário. E quando Urano entrar em Gêmeos, ele vai trazer-nos esse movimento de revolução para a nossa mente, para tudo o que são os domínios de Gêmeos. Então, malta de Gêmeos, preparem-se para revolucionar as vossas mentes, isto é, as vossas vidas. Malta com energias de Gêmeos, preparem-se para efetivamente ter revoluções nas suas vidas. E a revolução é um ponto de evolução também. Aquilo que nos vai ser pedido é que possamos levar a nossa mente para aquilo que é o desconhecido, para quebrar barreiras que têm sido alimentadas nestes últimos tempos. E o que não falta na nossa sociedade são barreiras que estão levantadas e que foram alimentadas durante estes anos. E que precisam agora de ir um bocadinho para um campo do desconhecido, para uma nova realidade que está a existir e perceber que não dá para agir sobre uma nova realidade com ideias velhas. É impossível. Eu, para agir sobre o mundo que neste momento está a ser criado, eu não posso continuar a usar os formatos antigos. Eu vou ter que trazer novas ideias desempoeiradamente e há muita necessidade de desempoeirar as mentes e há uma forma muito prática em que isso vai acontecer, com toda a certeza, nestes 7 anos que nós vamos ter de Urano em Gêmeos. Sem dúvida nenhuma é um bom tempo e durante 7 anos nós vamos ter, de certeza absoluta, muita evolução e muita mudança, muita revolução em termos de comunicação, em termos de meios de comunicação, em termos de formas de comunicação. Acredito que haja vários e importantíssimos processos do ponto de vista tecnológico, evoluções do ponto de vista tecnológicas, para focadas muito neste campo da comunicação e da mente. Um bocadinho no seguimento de coisas que já têm estado a existir, mas que eu acho que vão ganhar aqui uma nova proporção, mas também não só esta coisa mais tecnológica, mas também uma nova forma de olharmos para a informação e olharmos para a mente, novas percepções também daquilo que é o funcionamento da mente. Eu acho que é importante nós olharmos para este ponto e eu acredito que, por exemplo, um dos pontos onde isto irá acontecer, e pelo menos espero que assim seja, tem a ver com a educação. Porque Gêmeos tem muito a ver com esse tipo de temática. E eu acredito que realmente um dos pontos que provavelmente Urano vai mexer tem a ver exatamente com as bases da forma como a educação está a ser feita ou está a ser dada. E o que é que ela precisa de fazer e compreender e entender a diversidade, a multiplicidade de necessidades do ponto de vista de informação, de comunicação e levar a tecnologia para suprir essas mesmas necessidades, porque o mundo está muito e vai estar cada vez muito mais múltiplo. Esta ideia, nós quando. Como eu dizia no início, é muito difícil falar de 2025 sem fazer ponto para 2026. Mas nós em 2026, ou no final de 2025, quando eu fizer uma palestra, este vai ser um dos temas que nós iremos falar e provavelmente irei aprofundar muito mais. Mas aqui nós vamos ter os primeiros toques, os primeiros motes. Até porque o tempo que ele vai estar em Gêmeos, o Urano vai estar em Gêmeos, é relativamente curto em 2020, em 2025. É um período mais ou menos que vai de julho, de início de julho até início de novembro, e só realmente em 2026 é que o Urano entrará definitivamente em Gêmeos ao fim de 84 anos. E portanto estamos a falar num momento, ou no revisitar de um momento que é um momento muito especial. Não nos podemos esquecer que estamos a falar num período que está em plena, nessa altura, portanto, 84 anos atrás, estamos em plena Segunda Guerra Mundial e, portanto, estamos a falar de processos que são ou podem ser um bocadinho complexos também. Também é verdade que sempre que o Urano entrou em Gêmeos,
os Estados Unidos tiveram papéis ativos em guerras. E, portanto, vamos cuidar de nós e esperar que estes processos sejam diferentes. Eu acredito que sim, porque, embora efetivamente o Urano tivesse na Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, quer em Touro, quer em Gêmeos, há um conjunto de diferenças substanciais que nós estamos a viver face a esse período e também de consciência, apesar de às vezes parecer muito seriamente que estamos a voltar atrás. Eu não acredito que nós estamos a voltar atrás, eu acredito é que há efetivamente aqui uma filtragem importante que precisa de ser feita. E uma das parcelas importantes da filtragem, um dos passos importantes para que essa filtragem seja feita, é a divisão, é o quebrar. A mente precisa de ser quebrada, é preciso separar as ideias, é preciso perceber o que é que cada coisa é, porque ela precisa de ser vista de uma forma mais substancial e diferente. E, portanto, o Urano vai ter um papel muito importante. No entanto, para mim, o ponto-chave que irá atravessar 2025 e 2026 não reside só no Urano, mas reside em dois planetas que, honestamente, eu vou dar aqui apenas um mote, porque o trabalho efetivo destes dois planetas vai ser em 2026. Mas Saturno e Neptuno vão fazer a sua transição de peixes para carneiro. E no meio deste processo, temos que pensar aqui várias coisas. Porque Saturno e Neptuno têm naturezas substancialmente diferentes. Saturno é estrutura, é solidez, é base de crescimento, é maturidade, e Neptuno é quase o inverso disso. Não é imaturidade, longe disso, mas é diluição, é ilusão, é a capacidade de entrega, de devoção, enquanto que o Saturno dá ordem, o Neptuno retira tudo isso. E portanto vamos ter estes dois planetas a fazer este ponto de transição, e nesse processo eles vão fazer uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que se chama uma conjunção, ok? E essa conjunção, que nos vai ser trazida entre Saturno e Neptuno, entre o signo de Peixe e o signo de Carneiro, vai se dar durante um largo período de tempo. Ahm, uma coisa aqui que eu quero só referir e lembrar a quem já sabe alguma coisa da astrologia e dar aqui um mote diferente para quem não tem conhecimento ou tem muito pouco conhecimento, é que sempre que fazemos um ponto de transição entre peixes e carneiro, nós estamos num momento especial que é exatamente o do fechar de algo para iniciar outro algo. Peixes é o último signo do zodíaco, Carneiro é o primeiro. Portanto, sempre que um planeta faz esta transição, ele dá um novo mote, ele dá um novo impulso de um novo ciclo, de uma coisa completamente nova que precisa e vai ser desenvolvida durante os tempos para a frente. O que é que aqui tem de muito especial? É que não só este processo está a ser feito entre 2025 e 2026, portanto, a conjunção não é feita só no grau certo, mas é feita aqui num espaço que nós chamamos uma orbe, e este processo vai estar a ser feito entre 2025 e 2026, sendo que em 2026, e isso falaremos na palestra depois, esse processo vai ser ainda mais poderoso porque ele vai se dar num grau muito especial, que é o grau zero, é o início mesmo de Carneiro. Isto é do mais simbólico que pode existir. Nós estamos a assistir ao fechar de alguma coisa, ao encerrar de um grande capítulo e ao iniciar de um novo capítulo. Não esperemos, no entanto, que de repente vai ser tudo novo e diferente. Ok? No universo nada funciona dessa forma e muito menos no plano terreno. Mas vamos ser testemunhas ativas e participantes ativos desta transição profunda. Ahm, uma realidade fecha-se, uma realidade encerra-se, uma realidade acaba e outra vai surgir. E em que é que essa realidade se manifesta? Em tudo o que tem a ver com estruturas, com sistemas, com organização. Sempre que Saturno e Neptuno estiveram em conjunção, não necessariamente em Carneiro, mas noutros signos, sempre que eles estiveram em conjunção, houve grandes movimentos do ponto de vista social, ok? Houve grandes processos ideológicos, um deles relativamente recente
foi a queda do Muro de Berlim, e nós temos, e quem aqui tiver um bocadinho mais de idade, lembra-se perfeitamente do que é que isso simbolizou para o mundo naquele momento, e o que é que a partir daí se veio a desenvolver também. Mas a Revolução Russa aconteceu numa conjunção entre Saturno e Neptuno. Portanto, a coroação da Rainha Elizabeth II, que quem aqui me conhece sabe que eu sou um grande fã dela, é uma grande querida, era, coitadinha, já não está entre nós, um, ela foi coroada numa conjunção entre Saturno e Neptuno. E, portanto, quando esta energia se une, ela vai desconstruir, ela vai diluir tudo aquilo que já está pronto a ruir. Que o trabalho tem sido feito. As estruturas têm levado pancadas e têm sido levadas a ruir, a quebrar em pontos-chave. E aqui, o que nós vamos ter, se quisermos ter aqui uma imagem sobre este processo, podemos dizer que, de certa maneira, Ahm, se calhar é uma espécie de um tsunami. O tsunami não é uma água fofinha que entra e leva, não. É uma água que é tipo pedra. Não é? É uma água que parece uma estrutura sólida e que leva tudo à frente e destrói tudo. E traz toda a porcaria que precisa de ser, que está no fundo do mar, traz e leva tudo aquilo que tiver que levar. Esta conjunção Saturno-Neptuno é um rasgar de véus. É um tempo de desilusão. E a desilusão aqui é levada num sentido que eu tenho falado bastante. Quem me for acompanhando vai sabendo que eu vou usando muito esta expressão. Este tempo de desilusão é um tempo absolutamente especial e importante. É preciso rasgar os véus, é preciso sair das ilusões. A desilusão aqui tem a ver com esse aspecto, que tem a ver com essa natureza de sair das minhas ilusões. Porque nós estamos iludidos, nós estamos profundamente iludidos há mais de 200 anos numa ideia sobre a matéria. Estamos iludidos na forma de funcionamento de um determinado sistema social, económico e financeiro. Estamos iludidos num conjunto de coisas, mas as ilusões estão a cair porque nós estamos a ver os efeitos diretos disso. E há resistências, claro que há. Eu não estou a dizer com isto que o sistema capitalista está errado, que é mau, etc. Não é essa a questão, não é esse o juízo de valor que nós temos que fazer. Se calhar não tem a ver com o sistema capitalista, se calhar tem a ver com algo dentro desse mesmo sistema que precisa de ser transformado. Ahm, os sistemas e as organizações são feitas por pessoas. Portanto, isto não tem a ver com uma coisa que é essa entidade chamada capitalismo, não é? Ou comunismo ou outra coisa qualquer, mas sim com as pessoas que o constroem ou que os constroem todos os dias, não é? Neste caso, o capitalismo, porque o comunismo não existe em lado nenhum, portanto, não vamos estar aqui com ilusões. Portanto, mas é importante termos essa percepção de que há um que rasgar de véus e há uma desilusão importante, é uma diluição da nossa realidade para limpar tudo aquilo que precisa de ser limpo e para nos projetarmos para a construção daquilo que é um novo caminho. E uma coisa muito neptuniana, que é um novo sonho, um novo ideal. Nós precisamos disso, precisamos de sonhos, precisamos de ideais, precisamos de ideologias, precisamos de coisas que nos façam acreditar. Não numa fé desenfreada e estranha, mas numa coisa concreta e real. E é isso que, no fundo, esta transição para Carneiro nos vai trazer. Saturno vai entrar em Carneiro no mês de maio, praticamente no final de maio, e volta para Peixes durante ainda 2025, no início de setembro. E depois só volta definitivamente para Carneiro já em 2026. Neptuno entra pela primeira vez em Peixes em março, mesmo no final de março, e volta a Peixes em outubro de 2025. Portanto, ainda passa aqui um tempo considerável e durante todo este tempo, sem nunca se tocarem, estes dois planetas vão estar sempre a influenciar-se uns aos outros, um ao outro, e a viver experiências muito interessantes e oferecendo experiências muito interessantes. Vão estar ligados à Vênus que vai estar retrógrada durante este ano, vão estar ligados a eclipses, portanto, há aqui momentos muito importantes que nós vamos já ter sinais muito concretos do que é que podemos esperar, e por isso é que eles vão nos ajudar a perceber.
no fundo, em que lugar é que nós estamos e o que é que nós vamos querer a partir daqui fazer. Portanto, no fundo, esta ideia, este processo também, de certa maneira, dá-nos aqui um conjunto de novas percepções e de novas ideias para que nós também possamos perceber em que ponto é que nós estamos, onde é que nós estamos e onde é que nós nos queremos posicionar. Ahm, eu referi-vos agora só, e vou falar só por um instantinho mesmo, que Vênus também vai estar retrógrada durante este ano. Este ano tem muitos planetas, aliás, todos os planetas que podem estar retrógrados vão estar retrógrados durante 2020 e 2025. Normalmente as únicas diferenças são precisamente no Marte e na Vênus, que têm mais tempo entre os movimentos retrógrados. Isto dá-nos também a ideia da profundidade de trabalho que este ano nos pede. Vênus fala-nos muito de trabalho emocional, de trabalho de valor, e ela vai estar também retrógrada precisamente entre Carneiro e Peixe. Portanto, ela vai fazer o seu caminho retrógrado entre março e abril, exatamente entre Carneiro e Peixe. E, portanto, estamos mais uma vez nesse processo de tomada de consciência de coisas profundas, daquilo que nos alimenta, daquilo que nós queremos que seja o nosso caminho, da forma como nós queremos posicionar-nos e elevar-nos. E por isso é que este processo, este ano, é tão rico e tão profundo, que efetivamente, digo-vos sinceramente, uma palestra não dá toda a informação que efetivamente este ano vai nos oferecer, mas se calhar vamos ter outras oportunidades para poder falar sobre mais coisas. Mas gostaria ainda de trazer aqui dois ou três tópicos antes de terminar. Durante 2025, como habitual, vamos ter alguns eclipses e, e eu só aqui deixo as datas para quem gostar de ter esta informação. Definitivamente os eclipses vão estar aqui nesta transição entre este eixo, entre o eixo de Carneiro-Balança e vão passar definitivamente para Virgem-Peixe, e será exatamente em setembro nos eclipses de setembro que esse processo está completamente feito. Mas há aqui duas questões que eu gostaria de referir. E quero referir porquê? Porque acho que é importante para cada um de nós ter esta noção e estar atento àquilo que está a acontecer, ou que poderá acontecer. Ahm, os eclipses de 14 de março e de 21 de setembro são dois eclipses muito importantes, porque eles vão estar em ligação direta, seja por conjunção, seja por oposição, com o ponto que vai ser o ponto da conjunção de Saturno e Neptuno. E, portanto, eles vão ser, ou podemos neles encontrar, processos e indicadores profundamente simbólicos daquilo que vai ser-nos oferecido em 2026 com a conjunção entre o Saturno e o Neptuno. Uma última coisa que eu quero vos dizer antes de fechar, antes de dar o ponto de resumo de fecho, é o seguinte. O que eu tenho estado aqui a falar, e é preciso recordar isso, é uma, tem a ver com processos globais que nos influenciam de formas diferentes. Não significa que de repente estamos todos aqui neste processo de guerra interior, etc., aquela coisa toda. Tudo isto vai depender de quem nós somos, dos nossos mapas, daquilo que é a nossa identidade, dos processos que nós próprios vivemos. E, portanto, é preciso terem atenção que esta realidade é global e trabalhará de forma global, mas vai ativar-se em cada um de nós de formas diferentes. Para muitos de nós, a conjunção entre o Saturno e o Neptuno ao grau zero de Carneiro vai ser passada quase ao lado. Porquê? Porque não ativa nada no meu mapa, ativa lá uma casa, há um tema realmente que tem ali uma nova realidade, mas é só isso. Para outros, esse processo vai ser profundíssimo porque vai tocar em pontos concretos, vai mexer em questões extremamente profundas e, portanto, aquilo que eu recomendo é que cada um de nós tenha essa percepção e, se sentir realmente que a vibração daquilo que eu estou a dizer precisa de uma compreensão maior, então o que eu aconselho efetivamente é olharem para os vossos mapas ou fazer uma consulta de astrologia ou algo do género para perceber, no fundo, também um pouco os movimentos que vêm daqui para a frente. O que é para mim importante é ter a consciência que estes processos são globais, que obviamente nos vão mexer com todos nós e que têm uma projeção
muito profunda e que nós não estamos a falar de um momento simples ou de um momento fácil. Estamos a falar de um momento muito importante que tem um grande projeto para trabalharmos ao longo destes meses. E eu no início disse que 2025 é o desenhar de um projeto. E aqui reitero essa questão. Mas complemento aqui com os tópicos finais e a leia de resumo que gostaria realmente aqui de passar. 2025 vai nos dar esta percepção e esta sensação de estarmos naquilo que é um ponto de partida, como vos referi. E ao estarmos neste ponto de partida, aquilo que faça ao que nós estivemos aqui a falar e que eu tive aqui a dizer, e não tomem nada daquilo que eu digo como verdadeiro, questionem, critiquem, façam esse trabalho de reorganização e de crítica interna para poderem sentir, acima de tudo, que é o mais importante. Mas este é o tempo de nós escolhermos aquilo que, de certa forma, nós vamos querer carregar e levar na nova etapa do percurso. Este ano é um pouco como uma pole position, não é? Nós estamos ali naquele ponto de partida e estamos à espera que o sinal fique verde para arrancar, mas não é um tempo em que nós estamos simplesmente parados dentro do carro à espera que o sinal fique verde. É um tempo em que estamos a preparar-nos, a focar-nos para o caminho que vai ser feito para a corrida que vem pela frente. Aqui é igual. Este tempo não é um tempo de estagnação ou de paragem, muito pelo contrário. É um tempo de imenso e enormíssimo trabalho interior. Porque eu preciso de perceber o que é que eu andei a carregar durante estes tempos todos. Eu tenho que perceber o que é que está dentro da minha mochila. O que é que eu preciso de largar, o que é que eu preciso de libertar. Eu preciso de perceber o que é que eu quero levar agora para o percurso que tenho pela frente. E por isso, este é um tempo de um caminho interior muito importante, muito profundo, muito revelador, mas muito ativo também. Portanto, não é um tempo de estar quietinho à espera que as coisas aconteçam ou que a vida chegue até nós. Este é um tempo de muita ação direta, mas ação interna, direta sobre o processo, sobre o nosso próprio processo. Eu tenho a certeza absoluta que este tempo é um tempo profundamente transformador, mas muitas vezes avassalador. Com muita coisa a acontecer, com muita coisa a ser vivida, com muita coisa a ser trazida para as nossas vidas, para as nossas mentes, para as nossas consciências. E por isso é preciso serenarmos e termos calma, termos consciência do nosso silêncio. Porque quando nós estamos nestes processos, e muitos de nós, para não dizer todos, na realidade, estamos a carregar muita coisa há muito tempo, ahm, nós precisamos agora de tomar consciência do que é que está dentro da nossa mochila. E para aí, a única forma de fazer isso é reduzirmos a nossa velocidade, eventualmente até parar um pouco, tirar a mochila das costas, abrir a mochila, olhar lá para dentro e começar a tirar. E a perceber o que é que ainda faz sentido e o que é que não faz sentido, não é? Porque se calhar eu tenho lá um calhau que está a fazer um peso descomunal e que na realidade ele precisa de sair de lá. Eu preciso é de perceber como é que ele vai sair de lá. Portanto, eu preciso de perceber o que é que ainda pertence a essa mochila, o que é preciso largar. E, portanto, a ação que nos é pedida, o movimento que nos é pedido, não é um movimento externo, mas sim um movimento interno. Eu preciso de olhar para o meu mundo interior, eu preciso de mergulhar no meu mundo interior, preciso de encarar e enfrentar os meus medos. Porque este é, se nós assim quisermos, se nós assim pretendermos, o início de um processo de renascimento muito profundo para cada um de nós e para a nossa própria terra e para a nossa própria sociedade e para o nosso próprio mundo. Não estejamos com ilusões. Não é um tempo fácil, isto não vai se resolver assim com uma canjinha e tudo lindinho. Não é nada disso, ok? Se calhar temos ainda muitos conflitos à nossa volta durante muito tempo. Se calhar ainda temos muitas lutas pela frente para travar. Mas é importante perceber que o primeiro ponto onde nós precisamos de fazer isso é dentro de nós. E por isso eu acredito, e porque gosto também de dar passar uma mensagem que de certa forma é construtiva e de esperança, eu quero partilhar aqui, e vamos terminar exatamente dessa forma, eu quero partilhar convosco uma,
uma frase, uma citação, aliás, que eu coloquei no Instagram há pouco tempo, no meu Instagram pessoal, e que quando olhei para ela hoje, fez-me imenso sentido de partilhar nesta palestra e que será um bocadinho para mim o mote final e aquilo que eu sinto que é importante perante todo este tempo tão profundo e tão avassalador de nós termos memória, porque às vezes, quando nós temos esta percepção e no meio de tanto turbilhão e tanta confusão e tanta coisa que acontece, às vezes é difícil nós termos a serenidade de continuarmos a acreditar. E há muito pouco tempo, na realidade, escrevi esta citação que vou ler e que quero partilhar, convosco, que é: um milagre nem sempre provém do divino, nem sempre é algo tão impossível que nada o consegue explicar. Muitas vezes, mais do que aqueles que nós temos conhecimento, um milagre surge de uma vontade tão profunda e forte que todo o universo se alinha e se move para que o impossível se torne uma realidade. E portanto, aquilo que eu espero e desejo para 2025 é que nós tenhamos a consciência de que o caminho está a ser feito, de que é preciso fazer todos estes processos, mas que nós somos uma parcela do divino e, como tal, também temos a capacidade de criar milagres e de fazer milagres. Porque, no fundo, toda essa capacidade existe em nós. Ela tem a que vir de onde às vezes nós nos esquecemos que ela existe e de onde ela vem, que é precisamente desse lado tão profundo que existe em nós, dessa, dessa nossa essência, desta luz que existe dentro de cada um de nós, desta chama que existe dentro de cada um de nós e desta vontade que se manifesta quando efetivamente nós somos capazes de olhar para todos os nossos processos pelos olhos de alguém ou pelos olhos de quem precisa realmente de mexer nas suas feridas, nos seus padrões, de quem está disponível para fazer esse trabalho e de quem se propõe a fazer esse trabalho. Porque quando nós fazemos isto, nós percebemos o que é nosso, o que é que não é nosso, e isso é uma coisa muito importante para os próximos tempos. Percebemos onde é que nós podemos atuar e onde é que nós não temos a capacidade de atuar, onde é que nós temos a possibilidade de fazer a mudança e onde não é o nosso caminho. E onde é que, de certa forma, podemos realmente dar mais de nós. E nesse aspecto, e nesse sentido, eu acho que esta ideia desta vontade tão profunda, no fundo, é também algo que eu muitas vezes digo e muitas vezes repito também, de que é preciso nós termos a consciência que podemos, efetivamente, com os nossos próprios processos, com os nossos caminhos, com as coisas que vamos fazendo bem, com as coisas que nós fazemos mal, muitas vezes muito mais com elas, na realidade, eh, às vezes plantar uma semente no coração de alguém e permitir que e alimentar essa semente e permitir que de certa forma ela possa ter bases para crescer. O seu crescimento não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de quem tem essa semente dentro de si, mas nós podemos efetivamente lançar essas sementes e simplesmente esperar que este tal milagre se dê e se revele. E era esta a mensagem que eu queria transmitir. É óbvio que muito mais se poderá falar sobre 2025, muito mais falarei sobre 2025 durante 2025 e quero desde já agradecer a todos aqueles que estiveram aqui a assistir e a todos aqueles que irão assistir ou estiveram a assistir depois mais tarde. Muito obrigado a todos. Espero que tenha ajudado, espero que tenha marcado aqui um bocadinho a diferença ou que seja uma luzinha no meio de todos estes tempos e desejo um 2025 a todos extraordinário e cheio de coisas maravilhosas e de muitas transformações e de muitas mudanças e de muita mochila muito mais leve. Então, muito obrigado e até muito breve.